Hoje nós vamos encerrar então o nosso estudo do Salmo 37. E eu confesso para vocês que eu estava estudando, né, esse finalmente, e eu até me arrependi. Pensei, poxa, a gente devia ter feito um estudo assim de, sei lá, em vez de 3 semanas, né, umas 9 semanas, porque é tanta coisa. E, francamente, esses 3 pontos que eu tenho passado a cada domingo, daria para ser 3 pregações, cada um desses pontos, é ou não é? Né? Então, a gente poderia ter feito no mínimo 9, mas eu sei que aí fica longo demais, também vai cansando as pessoas, né? Poxa, eu vou ficar 9 semanas estudando um salmo, é um pouco demais, talvez, para o nosso hábito. Mas, quem sabe, no futuro a gente dá uma voltada, porque são pontos muito importantes para a nossa vida. São questões muito importantes, eu creio que falam com todos nós, né? É difícil a gente escapar de alguma dessas coisas. E eu quero sugerir que você que não assistiu o primeiro dia, o segundo dia, dê uma olhada lá no nosso site. Já está lá, Carlos, ou quase? Amanhã? Está na segunda, de alguma segunda-feira vai estar lá, né? Mas a gente está filmando, a gente está colocando lá. Eu quero sugerir que vocês assistam, deem uma olhada e vão mais fundo. Peguem o Salmo, estudem em casa, faça aquilo que eu sugeri. Olha num site, procure um site que dê a cronologia do Salmo, e vocês vão ver a situação que Davi estava vivendo naquele momento. Aliás, é bacana a gente fazer isso com todos os salmos, com todos os provérbios, você vê qual era o contexto, o que estava acontecendo no momento que aquilo foi escrito. Isso vai te ajudar a compreender muito melhor a profundidade, né? e a relevância e o significado daquilo que Davi, ou que Salomão, enfim, o que o profeta escreveu. Tá bom? Então, hoje, a terceira semana, eu não vou revisar as 2 semanas anteriores, porque é muita coisa, a gente vai gastar muito tempo nisso. Eu só vou dizer que nós já falamos sobre o descontentamento, a tristeza, a insegurança, as preocupações, o cansaço e a ira, né? Então, são 6 pontos, são 6 fardos que a gente carrega nas nossas vidas e que Davi fala sobre eles. E a gente viu nesses 2 domingos antídotos, né, ou soluções ou maneiras da gente lidar com esses fardos, com esses problemas. Hoje nós vamos ver mais 3 e vamos encerrar, né? E vamos começar falando sobre o materialismo. Dessa vez funcionou. Vamos começar falando sobre o materialismo, sobre essa coisa de você querer ganhar mais, você querer mais, precisar mais, né? No primeiro dia a gente falou um pouquinho sobre o descontentamento, mas naquela ocasião a gente estava falando sobre o descontentamento com a situação ou com o que nós temos em relação aos outros, era mais focado na questão até da inveja em relação ao ímpio. Lembra que a gente falou, você vê os corruptos com tanto dinheiro e aí você começa a pensar, puxa, se eu tivesse esse dinheiro, né? Se eu pudesse fazer isso, você vê um carro passando ali e você fala, nossa, que desperdício gastar esse dinheiro com esse carro, né? Poderia ter um uso melhor. Então era esse viés mais da questão da inveja, de você querer ter o que o outro tem, ou pior ainda, querer invejar o que o ímpio tem, o que a pessoa às vezes até conquista de maneira desonesta, né? Então esse desconforto que a gente tem com a riqueza do outro. Hoje a gente vai falar sobre o materialismo, a questão dos bens mesmo, do ter dinheiro ou não ter dinheiro. Davi fala uma coisa muito simples, né? Carlão, tem como tirar a foto ali? Ele sobrepôs por alguma razão. Ele fala basicamente o seguinte: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, ou seja, é melhor ter menos de maneira honesta do que ter mais de maneira desonesta. E eu sei que essa coisa de ter menos, né, não vamos falar da questão da honestidade ainda, mas essa questão de ter menos é meio contracultural para nós, porque a gente vive num momento da nossa sociedade global em que o lance é ter mais. Você precisa ter mais, você tem que ter melhor, tem que ter menor, ou maior, ou mais rápido, não é? Então você vai comprar um carro, você fala, qual que é o melhor motor? Quantos cabe mais pessoas? Qual que é o mais esportivo? Sempre nós somos levados por superlativos, né? Mais, melhor, menor. Então você vai comprar, né? Eu troquei de câmera fotográfica agora, né? Aí eu fiquei me aconselhando lá com o Flávio. Flávio, qual que me dá mais recursos? Porque eu não quero abrir mão de recursos, eu quero ter mais recursos do que a anterior, né? E quando fala, não, mas se você trocar essa por aquela, você perde aquilo, dá um sentimento ruim, né? Puxa, eu vou perder algo, eu não posso perder nada. Não é assim que a gente sente? Eu não quero perder nada em lugar nenhum, eu sempre quero mais. Eu quero mais, né? E aí você vê as pessoas fazendo fila em porta de loja, né? Principalmente quando você vê aquela Black Friday, né, nos Estados Unidos, ou a liquidação das Casas Bahia aqui no Brasil, né?
né, Pepe? Pepe está lá dentro torcendo para o povo entrar, porque a Pepe, para quem não sabe, ela é vendedora da Casas Bahia. Se você quiser comprar algo lá na Casas Bahia, fala com a Pepe, que ela garante um desconto excelente para vocês, viu, Pepe? Agora já garanti o meu, né, Pepe? Então já fiz o merchandising, tá? E para quem não sabe, Casas Bahia e Ponto Frio é a mesma coisa, né? E eles ficam com aquelas promoções lá, você está achando que está levando vantagem, porque na Ponto Frio está mais caro, é a mesma loja. Então eu contei o segredinho aí de vocês. Bom, então as pessoas vão lá, fazem aquela fila porque elas querem comprar mais. E às vezes elas querem comprar algo que precisa. Puxa vida, eu preciso de um liquidificador, eu preciso de uma geladeira, eu vou lá entrar naquela fila para eu comprar com desconto. E às vezes elas não precisam, às vezes elas só querem, né? Tem gente que passa a noite na fila, às vezes, esperando, né? E isso é o contrário do que Davi está falando para nós. Davi está falando que é melhor ter pouco, que é melhor ter menos, viver mais tranquilo, do que ter muito de maneira errada, né? De maneira fora da vontade de Deus. Porque quando ele fala de ímpio, a gente tem que lembrar que Davi está falando antes da graça, antes de Jesus. Tá? Então, ele está fazendo uma separação. O justo é aquele que vive de acordo com a lei, aquele que faz as coisas certas. O ímpio é aquele que não faz as coisas certas. Agora, para nós hoje, o que é justo e o que é ímpio? Justo é quem está em Cristo, ímpio é quem não está em Cristo. Então, quando ele fala, é melhor viver com pouco sendo justo, ou seja, nós que estamos em Cristo, podemos viver com pouco. Não necessariamente como aqueles que não estão em Cristo e que precisam de muito para se sentir bem. O nosso coração deveria estar contente com pouco. A gente deveria estar feliz com pouco. E não precisar de tudo aquilo que o ímpio precisa para estar feliz. Por quê? Porque ele não tem Jesus. Ele não tem uma fonte de felicidade que nós temos. Então, é disso que Davi está falando. Olha só, gente, é melhor nós que estamos em Cristo ter menos e viver mais tranquilo, né? E quando ele fala do justo naquele contexto, de novo, ele está falando de quem? De quem faz as coisas certas. Ele está falando de você não abrir mão dos seus princípios em função do lucro, em função do ganho. O que significa isso? Eu sou um cara honesto. De verdade, às vezes a gente ensina o nosso filho a devolver o troco correto que a moça do mercado errou, mas na hora que você vai vender um carro, você omite um problema do carro. Ou você não fala que aquele carro está com uma situação lá e que vai dar prejuízo para aquela pessoa. Ou você até fala, não, melhor vender em outra cidade, porque aqui eu sou conhecido, né? Quem aqui já comprou um carro bugado de um amigo, né? É horrível quando isso acontece. Fala, puxa vida, eu lembro um cara uma vez que, não vou falar nomes, né, também não está aqui, talvez vocês não conheçam, mas ele oferecia aquele carro, e quando o Cláudio vai lembrar desse caso. E quando ele foi vender o carro, ele trocou os pneus do carro, antes de entregar. Foi você que comprou, Cláudio, o carro? Foi, né? Você comprou o carro, quando você viu estava com o pneu novo, quando recebeu estava com o pneu velho. O que aconteceu com os pneus? Envelheceram de ontem para hoje? E a pessoa que fez isso era um crente, né? E aí você fala assim, poxa, mas ele está agindo igual um ímpio. Está agindo como um ímpio, quer dizer, a pessoa está abrindo mão daquilo que ela professa, da sua integridade, para ter um pouquinho de lucro, para lucrar com pneu novo. Gente, fala sério, né? Isso é horrível, isso não deveria acontecer, tá? Essa questão de levar vantagem em tudo, o Brasil, há uma maldição sobre o Brasil, sabia? Na minha opinião, há uma maldição sobre o Brasil que se chama Lei de Gerson. Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Era uma propaganda de cigarro no tempo do EPA, que o Gerson, que era um jogador de futebol também do tempo do EPA, né? Marcelo Félix lembra bem, né, Marcelo? E o Gerson fazia aquela... Engraçado, né? Jogador de futebol fazendo propaganda de cigarro, né? Aí ele fumava aquele cigarro e falava assim, leve vantagem em tudo você também. Né? Lembra disso? A Nelise lembrou, né? Leve vantagem em tudo você também. Gente, isso é uma maldição, esse negócio de levar vantagem em tudo. Porque você entra no negócio querendo ganhar do outro, o que não é seu. Porque quando você leva vantagem, você está tirando do outro aquilo que não te pertence, você está roubando o outro. Um negócio correto é o quê? É o que o americano chama de relação ganha-ganha, win-win. Eu ganho, você ganha. Você compra o meu carro, você paga o preço justo e leva um carro bom, compatível com aquilo que você pagou. Essa é a relação ganha-ganha. Se eu te esfolo, eu estou sendo ímpio. Eu não estou sendo justo. Cristão não pode pensar em lei de Gerson, gente.
Cristão não pode ter esse tipo de atitude, de achar que eu tenho que levar vantagem em tudo. Isso é muito feio, muito errado. E a gente vê isso acontecendo dentro da igreja, sabe? E isso é assustador, isso é assustador. Uma coisa que eu estava pensando, não, deixa para lá, senão a gente gasta muito tempo. Outra coisa que vai doer, essa eu sei que vai doer, mas sabe o que é ser justo? E quando caiu essa ficha, assim, eu olhei para o espelho e falei, au, a boca do estômago. Ser justo, gente, é comprar o que você pode pagar. Sabia? Porque quando você compra algo que você não pode pagar, você está se endividando. Você está prometendo que vai pagar algo e você não pode cumprir essa promessa. Então você está mentindo. Para você mesmo e para a pessoa que está te vendendo. Aí você fica em dívida. Aí a Bíblia fala um monte sobre essa questão de dívida, não vamos entrar nisso agora. Tá? Mas o que eu vejo? As pessoas se endividando, por quê? Porque eu tenho um sonho. Porque a minha vida inteira eu sonhei com isso. Como diz minha querida Sandra Becker, não quero falar, mas nem todos os nossos sonhos vão se realizar, gente. Sabiam disso? A Bíblia não promete que todos os seus sonhos vão se realizar. Que Jesus falou o seguinte, eu te darei muito mais do que você imaginar, mas não necessariamente o que você imaginou. Tem um twistzinho ali, né? Então, às vezes a gente se endivida, a gente se enfia em buracos, a gente se mete em confusão, por quê? Pensando num sonho que eu preciso realizar. E não, às vezes você não vai realizar aquele sonho. Eu jamais serei um mestre Jedi, não adianta. Não vai rolar. Ou um astronauta, né? Até correr uma maratona, já foi para o vinagre, esquece, deixa para lá. Né? Vou correr no Autorama, é melhor. Está entendendo? Então, nós precisamos romper com esse materialismo, romper com essa ganância, com essa coisa de querer ter mais e fazer mais e ser mais do que aquilo que Deus está nos oferecendo e nos propondo e colocando à nossa frente. Também não estou dizendo assim, então agora eu encosto no barranco e espero o mundo acabar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de excessos. Quais são os excessos da sua vida? Então nós precisamos fazer uma reflexão. De repente olhar para o seu talão de cheque, olhar para o seu cartão, o seu extrato do cartão de crédito, lá, onde que eu estou me excedendo? Onde é que eu estou passando do limite ou do bom senso? Aonde eu estou sendo ímpio? Ou eu não estou sendo justo? Porque eu estou gastando demais com uma coisa, de menos com outra, de repente eu atraso a escola dos meus filhos, mas eu não deixo de ir comer em restaurante toda semana. Eu estou sendo ímpio se eu faço isso, porque eu não estou honrando o meu compromisso com a escola. Então não posso comer em restaurante? Claro que pode, se você puder pagar. Não tem problema nenhum. Mas se não pode, coma em casa. Estão percebendo como é que é a coisa? Então, assim, nós precisamos olhar e descobrir quais são os nossos excessos. E avaliar, estou sendo justo, estou sendo sábio? E se há excesso, e se você percebe que você está sendo muito egoísta com você mesmo, assim, eu quero tudo para mim, eu quero muito, eu quero mais, aí eu tenho um antídoto para dar para vocês. E esse antídoto, eu sei que não vai soar muito bem para alguns, mas é a melhor maneira de você lidar com a ganância ou com o materialismo. Sabe qual que é? É a generosidade. Melhor maneira de você ensinar o seu coração, tratar a sua alma, falar, olha, sou eu que estou no controle aqui dessa alma. Então, ao invés de receber, querer mais, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar, eu vou oferecer. Eu vou dar algo que é importante. E mais, dar, gente, não é dar o que sobra, não. C.S. Lewis um dia falou o seguinte, verdadeira caridade é aquela que é feita com o que não sobra. A verdadeira doação é dar do que te faz falta. Isso é doar. É você doar o que você precisa e doar o que você usa, porque aí, de fato, você está fazendo um sacrifício. Você dá o que está sobrando, não é sacrifício nenhum. Sacrifício é você falar, puxa vida, um amigo chega e fala, cara, eu preciso muito fazer uma viagem, meu carro está baleado, está ruim, não dá para pegar a estrada, será que eu posso usar o teu carro? E aí você lembra, mas naquele final de semana eu tenho uma festa, eu queria ir com o carro bacana, polidão, o carro do meu amigo é um bagaço velho. Mas aí você lembra, verdadeira caridade é dar do que eu preciso. Então, cara, tá bom, vai com o meu carro e eu vou para a festa com o seu carro velho, ou eu vou de Uber, ou eu vou de táxi, ou eu não vou. Mas você precisa do carro, então usa o carro. Né? Então, preciso usar a minha casa para fazer uma festa? Tá bom, eu te empresto. Mas vai ficar uma bagunça para eu limpar depois. Mas isso é doar, isso é dar. Não é só dinheiro.
Alguém pedir ajuda para vocês falar, mas esse final de semana eu queria tanto descansar, estou tão pouco tempo, mas eu vou lá ajudar, porque isso é doar. É eu dar o meu tempo quando eu estou cansado, porque quando eu estou super afim de fazer alguma coisa, eu ir lá te ajudar, eu estou super afim mesmo, quer dizer, nós vamos juntar a fome com a vontade de comer, beleza, está ótimo, faça isso também. Mas você quer fazer uma doação mesmo, é quando o cara te liga e você fala assim, mas eu estou tão cansado, e eu vou ter que ir te ajudar. Você fala, não, eu vou, porque é isso que eu estou ensinando a minha alma, que eu sou generoso, eu estou praticando a generosidade. Tá? Não é só enfiar a mão no bolso, dar R$10 para uma pessoa que pediu, ou jogar uma moedinha no cestinho do índio, no sinaleiro. Não é disso que eu estou falando, gente. Eu estou falando daquele esforço, quando você oferece algo, que você sabe que no fundo você não gostaria de oferecer, mas você está fazendo aquilo, que você está educando a sua alma. Você está aprendendo a ser generoso. E com isso, você vai diminuindo essa questão do dinheiro, a importância do dinheiro, a importância do materialismo na sua vida. E você não precisa ter medo, porque há promessas maravilhosas para o generoso. Tira a foto aí para mim. O que essa foto está ficando aí atrás, hein, Carlos? Hã? Pano de fundo? Tirar esse troço aí. Não pode falar troço, né? A Carlos já vai me dar bronca de novo. Olha a promessa, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Não precisa nem comentar, né? Quer mais? Quem é generoso será abençoado. Você quer ser abençoado? Seja generoso, seja generoso. Então hoje, qual que é o desafio nesse ponto do materialismo? É a gente orar, pedindo para Deus revelar, Senhor, revela, estou sendo egoísta? Estou sendo ambicioso demais? Um pouco de ambição, gente, é bom. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar, a gente precisa conquistar algumas coisas. Isso é saudável, é a natureza humana, você ter uma certa ambição, você ter, né? Isso não tem problema. O problema é a ganância. Ganância é você querer ter o do outro. Você não está contente com o seu, você quer mais, você quer o que o outro tem. Isso é ser ganancioso, isso é horrível. A ambição é boa, dentro de uma normalidade. Então, que o Senhor nos revele. Será que eu estou sendo ambicioso demais? Será que eu estou sendo ganancioso? Será que eu estou sendo egoísta? Gente, isso é entre você e Deus. Tá? E que Ele nos dê uma experiência, uma oportunidade de ser generosos. Que surja na sua vida uma oportunidade de você oferecer algo, de você dar algo. O seu tempo, de repente emprestar um carro, não sei. Deus sabe e vai colocar na sua vida uma oportunidade de generosidade. Mas algo assim que te ajude a educar a sua alma, falar, não, eu quero ser generoso, eu vou ser generoso, e eu vou praticar isso. Né? E aí nós vamos eliminar esse consumismo que está no nosso meio. Essa coisa de querer ter, querer fazer, tudo acima do que é possível até às vezes. Né? Amém? Então esse era o nosso primeiro fardo de hoje. E eu vou pedir, ô Júnior, arruma uma aguinha para mim, fazendo um favor. Segundo fardo de hoje, que é o penúltimo da série, é um que age de maneira muito especial dentro das igrejas. É assim, talvez um dos fardos mais destruidores que há nas igrejas, e é o fardo da maledicência. Maledicência, o que é maledicência? É usar a boca para coisa errada, é falar mal dos outros, é fofocar, é mentir, é ser reclamão, é ser murmurador, tudo isso é maledicência. Quando você fala algo que não, obrigado, querido, que não ajuda, que não coopera. Davi fala sobre isso no versículo 30. Ele fala assim, 30. Agora foi. Aqui a gente aprende enquanto faz, né, Carlos? Aqui é que nem no Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai fazendo e vai aprendendo, não tem problema. Versículo 30, a boca do justo profere sabedoria, e sua língua fala conforme a justiça. Olha que beleza. Ele traz no coração a lei do seu Deus e nunca pisará em falso. Nunca pisará em falso. Quando a gente fala com sabedoria, com justiça, né, com a lei de Deus, que a lei de Deus é a palavra de Deus, a gente não pisa em falso. Agora, quantos relacionamentos, quantos ministérios, sociedades, empresas, casamentos, vocês já viram acabar por falta disso? Por falta de sabedoria, por falta de justiça, por falta da lei do Senhor. Já viram algum acabar ou não? A gente vê a igreja acabar por causa disso. Né?
As igrejas vão se separando, as pessoas vão se separando, as sociedades vão acabando. Por quê? Porque não há isso. Há outra coisa, há a maledicência. A maledicência, ela destrói a confiança no relacionamento. Quando você perde a confiança, o relacionamento acaba. E quando você descobre que um amigo seu falou de você para uma outra pessoa e essa outra pessoa te conta, o que acontece com a sua confiança? Acaba. E aí você já começa a olhar para essa pessoa de maneira enviesada e fala, peraí, eu não posso mais confiar nesse cara, porque o que eu falo para ele, ele fala para o outro, e pior, fala diferente, ou fala dramatizado. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é? Conhecem isso? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quer dizer, você vai contando a história, daqui a pouco a história era assim, passou a ser assado. Você fala, puxa vida, não foi isso que aconteceu, não foi o que eu falei. Isso é horrível. Ou você desabafa algo para uma pessoa, crendo que ela é uma confidente sua, que ela é uma pessoa de confiança, que vai te ajudar, e você faz um desabafo dela, pega esse desabafo e conta para o outro e fala, olha, o fulano está falando de você, não, e pronto. E temos aí, como o Victor gosta de dizer, né, Terceira Guerra Mundial começou. E às vezes é assim na nossa vida, porque nós não temos essa sabedoria na hora de falar. Davi fala, proferir sabedoria, falar conforme justiça. E aí eu tenho que perguntar, como é que está sendo o seu falar? O seu dia a dia, o que você tem falado? Né, Victor? O que você tem falado? Você abençoa ou você amaldiçoa? Você fala que legal ou você fala que M? Quando você vai pelo trânsito, já contei a minha história, você está no trânsito, viu que eu falei da ira, né? Aí você está lá, cruzamento, Maringá, com Humaitá, né? Tem que ir orando, gente. Na hora que você passou em Higienópolis, já começa a orar. Você sabe que a Maringá está chegando. Você sabe, ela vai estar lá. Né? E o Flávio não vai estar lá multando os abençoados que faz aquela conversão lá e te fecha. Não vai. Então você tem que começar a orar já na Higienópolis, que você tem aí uns 8 quarteirões para entrar no Espírito. Para a hora que você chegar lá, você não ser maledicente. E você falar com sabedoria e conforme a justiça. E aí você junta toda aquela ira e abençoa a vida do infeliz. Deus te abençoe e te dê discernimento para na próxima vez você não fazer isso de novo. Porque se eu tiver com a caminhonete, eu passo em cima. Né? A nossa boca precisa ser o quê? Fonte de vida. Fonte de vida, transmitir vida para as pessoas. E não de violência. E eu vejo muito cristão, gente, caminhando às vezes dentro da igreja, abrigando a violência, abrigando a maldade. E não é fonte de vida. A pessoa chega para você, ela não tem um elogio para te dar, ela tem uma crítica. Sempre uma crítica. Sempre uma reclamação. Sempre um problema. Dá vontade de falar, querido, problema, eu já tenho os meus. Não me traz mais. Né? Vamos falar do que é bom, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, sendo agradecido a Deus por todas as coisas. Vamos ser agradecidos a Deus por todas as coisas e assim nos encheremos do Espírito Santo. Não é isso que a palavra diz? Aí a gente sai maledicendo, reclamando, brigando, xingando, falando mal dos outros e quer ser cheio do Espírito Santo. Não vai ser. Não vai ser. Aí você fala, não sei porque as coisas não acontecem na minha vida. Eu falo, olha, para de maledicer, começa a abençoar. Para de ser fonte de violência, começa a ser fonte de vida. E as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Isso é muito sério, gente. O que a gente fala tem o poder de nos fazer impuros. É o que Jesus disse. Isso Jesus que falou. O que você fala pode fazer com que você fique impuro. O problema não é o que você come. O problema é o que você fala. As palavras que você profere. E mais, essas palavras revelam o que você tem no coração. E às vezes a pessoa está dando nessa, não, só um crentão, né? Anda com a Bibliona debaixo do braço, tá? Mas quando abre a boca, você fala, meu, esse cara está longe de ser aquilo que ele prega. Está longe de ser aquilo que ele professa. Porque a língua revela. Ela revela. Né? Foi o que Jesus falou. Então, um ciclo vicioso. Veja bem, o que você fala te torna impuro. E quanto mais você fala, mais ele revela o que você é e mais impuro você fica. Né?
Então eu falo, revelo que estou impuro e me torno mais impuro ainda, e vou ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Nós temos que quebrar esse ciclo, romper com isso, falar, para, chega, vamos romper com isso. Como que a gente rompe com isso então? Primeiro, mudando o conteúdo do coração, porque se o que eu falo é o que está no meu coração, então o problema começa no meu coração, então eu preciso lidar com o meu coração, mas não é o tema de hoje. Eu falei sobre isso na série passada, quando a gente falou dos sintonizados em Deus, né? Eu e a Fer falamos sobre se conectar a Deus, ouvir de Deus, entrar no Espírito, no mover de Deus. Então, se a sua boca tem proferido coisas que não são justiça, não são vida, vai assistir lá, está lá no site, eu conferi essa semana, está lá. Ou no YouTube, não sei se está no site ou no YouTube, está num dos dois lugares, mas está lá. Porque você precisa se sintonizar em Deus e tratar dessa questão de conteúdo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é assumir o controle das suas palavras. Pensar antes de falar. Sabe aquela história de conte até 10? É exatamente isso, conte até 10. E aí você tem que avaliar o que você vai falar em pelo menos 3 pontos que eu quero sugerir. Primeiro, se é verdade, você vai falar algo, aquilo é verdade? Primeira coisa que você tem que avaliar, isso é verdade? Tem certeza que é verdade? Segundo, edifica, faz o bem para quem está ouvindo? É bom, perfeito e agradável? Isso que eu estou falando. E terceiro, transmite graça a quem ouve. Transmite graça aquilo que eu estou falando. Se isso, é assim que Paulo nos ensina a lidar com a nossa boca. Olha aqui que Paulo fala, nenhuma palavra torpe saia de sua boca. Pega o dicionário e olha o que torpe significa, um monte de coisa. Nenhuma palavra suja, nenhuma palavra mentirosa, nenhuma palavra maldizente saia da sua boca. Apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Tem mais essa, conforme a necessidade. Para que conceda graça. Para que conceda graça a quem ouve. Se não for assim, gente, não ajuda. E aí, em relação às outras pessoas, ele ainda vai além, ele fala mais, sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente. Então, em relação às pessoas, é mais sério, olha, seja bondoso, seja compassivo. Então, não sai falando mal dos outros, não sai maldizendo, não sai criticando, não sai apontando o dedo. Seja bondoso e compassivo, e perdoe, e perdoe. Então, nós precisamos aprender a medir as nossas palavras, sabe? Quando chegar aquela vontade de falar algo, aquela tentação de falar algo, lembra desses 3 pontos. É verdadeiro, edifica, transmite graça. É verdadeiro, edifica, transmite graça. Se não for nada disso, gente, melhor ficar quieto. Melhor ficar quieto. Né? Quando as pessoas vão... Não sei se estão acompanhando lá os julgamentos da Lava Jato, mas o cara chega na frente do juiz e fala assim, eu quero exercer o meu direito de não falar. Às vezes é isso que a gente tem que fazer, eu quero exercer o meu direito de não falar. Porque se você não tem nada bom para falar, gente, de verdade, por favor, eu estou falando para mim também, eu falo muita besteira, muitas vezes. Semana passada eu falei bunda no culto 4 vezes, né? A Carla ficou horrorizada. Então, às vezes eu tenho que pensar e falar assim, nossa, eu tenho que exercer o meu direito de ficar quieto. Tenho que exercer o meu direito de não falar nada. Que aí eu não faço mal a ninguém, nem a mim mesmo. Porque eu não estou me tornando impuro. Não é? Vamos para o último ponto? Bom, se você é uma pessoa normal como eu, depois de ver esses 8 fardos e o seu envolvimento neles todos, né, você deve estar sentindo um pitadinho de culpa. Né? Oh, eu sabia que vocês iam gostar dessa foto. Todo mundo gosta de cachorro fazendo cara de quipeiro. Se você é como eu, você vê esses 8 pontos e fala assim, caramba, eu estou lascado. Estou lascado, porque foram 8 pontos e nos 8 eu fui confrontado, né? E Davi fica falando aí do justo, caramba, eu não sou justo. De acordo com o que Davi falou daí, eu não sou justo. Porque, a gente viu inveja, ira, maledicência, consumismo, cansaço. Quem que não está cansado aqui, gente? Todo mundo está cansado. Aí ele fala que o justo não cansa.
então eu não sou justo. Aí, quando a gente pensa assim, tem duas coisas que podem acontecer, tem duas atitudes que nós podemos ter. A primeira é desistir, falar, quer saber? Não vai rolar. Não vai ter jeito, eu não vou conseguir, né? Eu vivi assim até agora, né? Conhece a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela, né? Vocês tinham que fazer o coro comigo, gente, Gabriela, né? É que tem uns mais novinhos aí que não sabem do que eu estou falando, né? A Cristina até lembrou, né, da Gabriela. Então, o primeiro ponto que a gente pode fazer é desistir, tá? Primeira atitude que a gente pode ter, desistir, falar, não vai rolar. A segunda atitude, ela é tão ruim quanto a primeira, que é a gente se afundar num legalismo e falar, eu vou fazer, eu vou mudar tudo, então eu vou fazer uma lista de regras e vou começar a tentar viver nessas regras e não saio mais disso e agora eu vou conseguir porque eu sou o cara, eu tenho disciplina e eu vou fazer. E você não vai fazer nada, você vai cair do cavalo e você só vai carregar mais peso ainda, mais fardo ainda, e no final do dia você vai se decepcionar, porque você não vai conseguir fazer essas coisas todas nas suas forças. Então há uma terceira opção, que é a que nós devemos adotar, que é a que Davi adota, e lá no finalzinho do Salmo 37, ele conclui praticamente com ela, dizendo, do Senhor vem a salvação dos justos. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Davi sempre compreendeu que a salvação vinha de Deus, em todos os aspectos. Davi era um soldado, se tornou um general, se tornou rei. E ele sabia que a salvação vinha de Deus, não do exército dele, não da força dele. Quando ele era um menino, ele derrotou o gigante. Ele sempre entendeu que a salvação vinha de Deus. E eu creio que muitas vezes ele falou da sua experiência e outras vezes ele falou profetizando algo que ele não tinha conhecimento, que era Jesus Cristo. Que sim, em alguns momentos Deus o livrou com uma força extraordinária e sobrenatural na batalha, mas Davi também falava do momento em que viria um Salvador, enviado por Deus, e através dele nós teríamos a salvação. Então, quando a gente olha para esses 8 pontos, ou tantos outros que há na nossa vida, a gente pode lembrar e pensar, é do Senhor quem vem a salvação dos justos. E de novo, para Davi, quem era o justo? Era quem fazia a coisa certa, debaixo da lei, quem cumpria a lei. Hoje nós entendemos que quem é o justo? Quem está em Cristo, né? Nós que estamos em Cristo fomos justificados. Nós fomos feitos justos por aquilo que Jesus fez. Então, todos aqueles momentos que ele fala do justo, 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 você pode colocar lá, eu. Eu posso, então, não me cansar. Eu posso descansar aos pés do Senhor. Eu vou ser liberto das adversidades. Eu vou ser liberto na hora da batalha. Porque eu sou aquele justo. Em Cristo, eu sou justo. E com essa justificação, me veio também o quê? Uma vida nova. Que é o que Paulo fala. Nós temos uma vida nova. Nós não precisamos viver carregando aqueles fardos do passado. Nós temos esse Espírito em nós, o Espírito de Deus. Você fala, mas Eli, mas eu ainda peco, eu ainda erro. Toda essa lista que você falou aí, vixe, eu faço tudo isso. Posso confessar uma coisa? Eu também. Ué, mas e aí? Você não tem vida nova? Todos nós temos esse Espírito de Deus em nós. Todos nós que aceitamos Jesus temos o Espírito de Deus em nós. Mas nós temos também uma alma que vem há 15 anos, 16 anos, 40 e alguns anos, 70 anos, fazendo as coisas do jeito que ela quis. É como um carro que você está indo a 100 por hora numa direção, está lá, de repente você fala, opa, agora eu tenho que fazer uma curva para a esquerda. E o que acontece? Você começa a puxar para a esquerda, dependendo da velocidade que você está, o carro começa, ele quer continuar indo reto. Isso se chama força sem trífuga. Ela quer continuar indo naquela direção.
E você tem que fazer força para mudar o carro de direção, senão ele vai atravessar e vai passar reto. Essa é a nossa vida. De repente você passou 10 anos, 15 anos, 20 anos indo numa direção. Jesus entrou na sua vida e te deu o quê? Uma nova direção. E se chama conversão. Daí vem o termo conversão. Eu converti, eu ia para lá, agora eu vou para cá. Conversão é mudança de vida, mas espera aí, tem aquela força centrífuga que quer me manter indo naquela mesma direção? E se eu relaxar, se eu deixar quieto, a minha alma vai me conduzir naquela direção, mesmo eu tendo o Espírito de Deus em mim. Falando igual o Buzz Lightyear, que eu já contei para vocês, por aí não, por ali. É por ali, meu querido, não é por aí. Mas eu quero tanto ir para aqui. Mas é por ali que a gente vai. E nós precisamos aprender a ouvir essa voz de Deus. Essa voz interior que fala, meu querido, não é por aí, é por ali. E aí volto de novo, assista aquela série que a gente falou, Sintonizados em Deus. Para você ouvir de Deus. Você ouvir de Deus, porque há uma inércia na nossa vida que precisa ser vencida. Essa inércia, essa força centrífuga que quer nos fazer pecar, que quer nos fazer errar, porque nós não somos mais pecadores. Para com esse negócio de eu sou um pecador, você não é um pecador. A Bíblia diz que você é santo. Nós somos santos, que de vez em quando pisamos na bola. Por quê? Por causa dessa arma que está aqui querendo insistir em fazer a mesma coisa. Nós temos que dar um jeito nela. Por isso que aquela hora que eu falei da generosidade, eu falei, você tem que educar a sua alma. Eu falei, é o Espírito quem manda aqui. E o Espírito está me dizendo para ser generoso, então eu vou ser generoso. Teve um dia que o Espírito me falou, uma pessoa precisava de algo, precisava de uma oferta, eu não tinha dinheiro, o Espírito me falou, pega tal coisa e vende. E eu fiquei assim, sério? Mas eu gosto tanto daquilo. Falei, pega tal coisa e vende. E eu lembrei uma vez que eu estava construindo a casa, um amigo meu ligou para mim e falou, olha, eu estava aqui orando no teu terreno, olha só, isso que amigo faz isso, tá? Ele vai na tua casa e ora por você sem você estar lá. Foi lá na minha obra e orou por mim, e de lá ele me ligou e falou, olha, eu estou aqui, estou orando aqui por você, e o Espírito me falou para te dar algo. Só que eu não tenho dinheiro, então eu vou te dar esse equipamento que eu não estou usando e você vende. Uau! E eu cobri a minha casa assim. Isso é ouvir o Espírito e ter a coragem de agir. Porque ouvir a gente ouve, às vezes a gente não tem a coragem de agir. Nós temos que aprender a ouvir. E começar a ignorar a nossa carne. Quando a carne falar, não, mas eu quero muito isso. Será que eu quero mesmo? Será que eu preciso disso? À luz de quem eu sou, à luz da minha identidade em Cristo, eu preciso mesmo disso? Eu preciso mesmo ter esse tipo de descanso? Eu preciso mesmo ter esse tipo de prazer? Eu preciso mesmo ter esse tipo de sei lá o que na minha vida, quando eu tenho Cristo? Será que eu preciso mesmo dessas coisas? Temos que começar a questionar os nossos desejos. Ai, mas eu sonho tanto com isso, nossa, eu preciso tanto. Precisa mesmo? E esposas, não é para você questionar o marido não, tá? É para eu questionar eu. Eu preciso mesmo ficar assistindo TV até tão tarde, se eu tenho que acordar cedo da manhã? Eu preciso mesmo comer tanto? Eu preciso mesmo beber tanto? Eu preciso mesmo gastar tanto? Eu preciso mesmo falar tanto? À luz de quem eu sou em Cristo? Eu sou uma nova criatura, eu sou santo. Está na hora de eu começar a agir como um santo. Viver essa vida que Jesus já me deu, que eu já tenho. Então, na hora que eu estiver cansado, é sentar nos pés de Jesus. A hora que eu estiver irado, é desabafar para Jesus. A hora que eu me sentir inseguro, é buscar segurança nele. É disso que nós estamos falando. No momento de tristeza, eu buscar regozijo nele. Lembrar do que ele já fez na minha vida. E quando eu estiver preocupado, eu falar, Senhor, está aqui os meus problemas, eu entrego na tua cruz. Me livra, como o Senhor livrou Davi, como o Senhor livrou tantos antes de mim. Sabe? A hora que a tentação chegar, porque ela vai chegar. Talvez você não vai nem precisar sair daqui, você já vai ser tentado a alguma coisa, você já vai estar pensando em alguma coisa. Você precisa saber que você não é o que você sente. Nós não somos o que nós sentimos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E nós somos santos, nós somos filhos, filhos amados.
Então nós não precisamos viver permitindo que o pecado continue nos dominando. Acho que eu não pus esse, né? É isso. Nós não precisamos permitir que o pecado nos domine. Não precisamos fazer isso. E aí Paulo conclui, né, dizendo o quê? Por quê? Porque o pecado não nos dominará. Amém? O pecado não nos dominará. Vamos repetir isso na primeira pessoa? O pecado não me dominará. Está fraco, de novo. O pecado não me dominará. O pecado não nos domina, gente, porque nós estamos debaixo da graça. Estamos debaixo da graça de Deus. Nós somos libertos do pecado, por isso a ceia agora há pouco. Jesus nos libertou, Ele entregou o seu corpo, o seu sangue para nos libertar e para nos dar vida. Então nós não precisamos carregar esse fardo, esse peso do pecado, da culpa, da condenação, porque nós não somos mais condenados. E nós não precisamos viver no pecado, nós não somos mais escravos do pecado, nós temos essa natureza de Cristo, a natureza divina em nós. E o nosso único papel nesse processo todo, sabe qual que é? É crer. É crer. Eu preciso crer nisso e entregar tudo isso nas mãos de Deus. Falar, Senhor, eu acredito, eu sei quem eu sou agora. Então eu te entrego tudo. Te entrego. Sabe? Eu sei que é o Senhor quem me justifica, não são as minhas atitudes, não é eu tentar ser bom, porque eu nunca vou ser bom, eu só sou bom quando eu estou em Cristo. A Bíblia diz, nenhum sequer é bom. Deus é bom. E quando eu estou nele, eu sou bom por Ele, não pela minha natureza. Está claro, né? Então nós precisamos entregar e saber que aquela força, quando você entra naquela curva, na curva da nossa vida, gente, essa curva da conversão, eu e você, nós não temos força para fazer essa curva. Nós só fazemos essa curva quando Jesus está no volante. Só Jesus consegue fazer essa curva para nós. Então a gente tem que entregar o volante para Ele. Sabe quando você vai viajar e a pessoa que está do teu lado fala assim, quer que eu dirija? Você fica, será? A gente fica com medinho, né? Você tem que falar, Jesus, dirige o carro da minha vida. Pega no volante. Porque Jesus consegue fazer a curva. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Nosso papel é só crer. É confiar, falar, toma o controle, assuma o volante. Assuma o volante. Que como Davi falou, é no Senhor que está a salvação. É do Senhor que vem a salvação. Jesus fez tudo o que precisava fazer para a gente ter essa vida nova. Todos esses fardos, tudo isso que a gente tem carregado, Ele está falando, toma o meu fardo, porque ele é leve. Qual que é o fardo que Jesus nos dá? Crer, confiar, se entregar. Esse é o fardo que Jesus nos dá. Crer, entregar, confiar. Tudo o resto, Ele vai resolver. Ele vai resolver. Então hoje nós vamos orar, concluindo esse estudo, entregando tudo nas mãos de Deus, falando, Senhor, a gente entende que agora, na verdade, fica esse sentimento de culpa, esse peso, mas isso também não vem do Senhor. O que nós precisamos é mergulhar nessa dimensão de fé, em que a gente experimenta essas verdades e pratica isso no nosso dia a dia. Eu sonho, sabe gente, uma coisa que eu sonho para a nossa igreja, é ter pessoas dando testemunho, mas testemunho assim, eu estava assim, Deus veio e me deixou assado. Eu estava numa situação, Deus veio e me colocou em outra situação. Eu estava enfermo, Deus me curou. Eu estava cansado, Deus me levantou. Eu estava preocupado, Deus me deu paz. Meu sonho, o nosso sonho para essa igreja é ver as pessoas experimentando Deus, experimentando a palavra, não só aprendendo. Você pode saber a Bíblia de cor, se você não experimentá-la, não vai fazer diferença. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por esses exemplos que Davi nos deu tantos anos atrás, Pai, mas que são tão relevantes para nós hoje. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez na vida de Davi e pelo exemplo que ele é para nós. Mas, sobretudo, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez através de Jesus Cristo.
porque através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, o Senhor nos deu vida, Deus. E eu confesso que nós temos dificuldade para compreender e para experimentar o que essa vida é. Eu quero te pedir em nome de Jesus que nessa manhã o Senhor nos leve a uma experiência profunda com Jesus. O Senhor nos leve a compreender o que é ter Cristo, o que é ter o Teu Espírito e o que isso significa nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Pai. Que nós possamos entrar nessa dimensão de fé em que nós não apenas sabemos a seu respeito, mas experimentamos do Senhor todos os dias. Que nós possamos ter as nossas vidas transformadas, os nossos fardos totalmente abandonados. Que nós possamos ser totalmente libertos, Pai, para Te louvar, para Te glorificar, para viver a vida plena que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, toque em cada um aqui, Senhor. Toque em cada vida, Deus. Toque em cada um e vai despertando a fé dos meus irmãos, Pai. Desperta-nos, Senhor, levanta-nos como uma igreja que crê e como uma igreja que age movida no Teu Espírito, que anda no Teu caminho, na Tua direção, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém.